Olá, saudações, sejam bem-vindos a mais um programa do podcast Conversa de Ordem. Esse podcast que retoma agora em 2023, revigorado, repaginado e com muitas ideias para colocar em concretização. Bom, aqui nós temos uma ideia que é ser uma voz ativa para você da advocacia que nos acompanha, trazendo sempre temas palpitantes, recorrentes no seara jurídica, para que todos vocês tenham acesso de maneira direta, objetiva e sem muito rodeio. E iniciando esse ano de 2023, nós trazemos aqui à tona um tema que é sempre muito recorrente, sempre muito discutido na sociedade, justamente pelo simbolismo que ele tem e pela mística que envolve a temática, que é o Tribunal do Júri. Para enfrentar esse tema, obviamente, nós teríamos que manter aqui um alto nível. E é justamente por isso que nosso convidado de hoje é um dos especialistas no tema, um dos maiores advogados no estado do Maranhão na temática do Tribunal do Júri. E ele irá aqui sanar todas as dúvidas que surgem sobre essa temática e também contribuir para esclarecimento aqui de conselhos, pontos que sejam de interesse dos nossos colegas advogados e advogadas. Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa notável na sociedade maranhense, especialmente na advocacia. Ele é advogado criminalista, responsável por mais de 700 júris, é presidente da Comissão de Advocacia Criminal, foi ex-presidente da Associação de Advogados Criminalistas do Estado do Maranhão e ex-presidente do Conselho da Comunidade de São Luís de Execução Penal. É conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional Maranhão e também presidente do Fórum Permanente de Advocacia Criminal. Além disso, é professor e irá contribuir hoje com muitos esclarecimentos sobre um tema tão palpitante como o Tribunal de Júri. Eu estou falando dele, do Dr. Erivelton Lago. Dr. Erivelton, bem-vindo. Olá, estou tranquilo. Tudo bem com o senhor? Bom demais. Dr. Erivelton, eu agradeço aqui o seu tempo, agradeço aqui a sua disponibilidade e espero que essa conversa aqui seja bastante enriquecedora para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo. Opa, prazer todo meu, vai sair daqui todo mundo rico, tanto nós como os que estiverem nos ouvindo. Eu diria aqui que essa aqui vai ser uma verdadeira aula, e aqui eu faço até alusão à obra de Eduardo Couture, que diz que um dos mandamentos do advogado é estudar, né? Assistindo essa nossa conversa hoje, certamente será um estudo sobre a temática do Tribunal do Júri. Bom, doutor Erivelton, aqui, como já antecipei, vamos tratar sobre o Tribunal do Júri. Sim. Tema que é, como eu até disse, é sempre muito recorrente, porque sempre nos noticiários, na mídia, telenovelas e também filmes, há uma alusão a esse instituto jurídico, essa instituição do direito, e cria-se uma mística em torno dele. Mas eu gostaria de saber do senhor, sendo uma pessoa que atua nele, conhecendo ele a miúde, se o Tribunal do Júri ainda constitui aqui um instituto jurídico que é concetâneo com a modernidade, se ele não ficou perdido no tempo, diante dessa atipicidade que ele tem, considerando as outras formas de julgamento, pelo menos aqui no judiciário brasileiro. Não, eu acho que o júri, ele é sempre algo atual. O que o jurado faz? O jurado julga os crimes contra a vida, né? Crime de sangue, assassinatos, né? E é difícil você colocar para um juiz sozinho, um juiz singular, julgar uma pessoa que matou. Então, o Tribunal do Júri, que você vai lidar ali com 7 pessoas, e pode até dizer 8, porque o juiz também é uma das pessoas que o jurado tem que convencer, não é só os 7. O jurado tem que convencer também o juiz presidente. Então, o júri vem se atualizando. Eu fiz júri antes de 2008, né? Era de uma forma de quisitar, tempo de fala, diminuíram o tempo de fala, modo de quisitação. Aí veio a internet, tem júris tão transmitidos. Foi o único instituto que não parou durante a pandemia. Aqui em São Luís, Maranhão, fez júri durante a pandemia com todos aqueles cuidados possíveis. Então, eu acho que o júri acompanha realmente a modernidade. Não haveria assim, um receio, e isso aí é até uma coisa meio leiga dizer, mas é um receio de delegar à sociedade esse julgamento de mérito a respeito de uma culpabilidade de um possível criminoso. Não há um risco de uma má interpretação dos fatos da sociedade? Quem interpreta mal é o homem. Não interessa se ele é sábio ou se ele não é. Todo homem pensa. O que estudou bastante, o que não estudou bastante. Até que o júri julga, eu acho até que o júri, ele julga direito, também acho isso. Mas ele julga mesmo, propriamente, é o fato. E o fato, o homem comum sabe mais do que ninguém. O homem comum, o cidadão de senso comum, ele sabe a causa de um homicídio, porque as pessoas matam.
porque as pessoas morrem por assassinatos. Eles sabem. Não é a pessoa que se formou em direito que vai saber mais julgar do que o que não se formou. Por quê? Não há necessidade disso. O advogado vai contar um fato e vai justificar aquele fato para os 7, para os 8. Vai justificar. Para quem? Para pessoas comuns, pessoas normais que vão achar ele está certo, ele tem razão ou ele não tem razão. Se o júri chegar a uma conclusão que ele não tem razão, não tem razão. Você não vai dizer, olha, rapaz, se fosse pessoas formadas, tinha razão. Nada a ver. Nada a ver. Bom, isso aqui me remete a um pensamento que eu fazia recentemente sobre esse tema, que é a respeito de uma figura jurídica que exige uma compreensão do conteúdo jurídico um pouco maior, que é a figura do dolo eventual. O senhor não vê uma dificuldade da subordinação dos crimes dolosos contra a vida, utilizando-se esse elemento do dolo eventual ao tribunal de júri? Porque aí é um componente da vontade do criminoso que, por vezes, o homem médio não consegue entender bem diante dos elementos. Você não vê dessa forma? No júri, como no direito em geral, até na área civil, a questão do direito de justificar, interpretar, explicar, argumentar é coisa para advogado. É por isso que existem advogados. Então, nós não vamos achar, por exemplo, que o jurado não vai entender o que é dolo eventual. Dolo eventual é tão difícil de compreender para o jurado como para o cidadão, para o advogado também. Agora, quem é o advogado que vai se destacar, além dos outros, para explicar para um cidadão comum o que é dolo eventual? Aí cadê esse advogado? Ele que tem que fazer, ele tem que dar o jeito dele. O que se espera do advogado é que ele tenha uma linguagem, aí vem a linguagem jurídica, que você tem a linguagem em geral, que é a forma de comunicar. Qual o predicado que precisa para expressar essas ideias? A forma de comunicar de cada advogado, de cada tribuno, ele tem que simplificar. Eu me lembro, eu fiz um júri uma vez com Roberto de Paula, em Bacabal. Tinha terminado de passar aquela novela que imitaram a questão do Édipo Rei, que é um mito, né, da mitologia grega, né? E eu contei esse fato que estava acontecendo também na novela, para no final eu dizer assim: todo homem tem um destino traçado, ninguém foge ao destino. O Roberto de Paula, às vezes ele me lembra, rapaz, ele volta esse júri ali, ele ficou marcado por aquele exemplo que tu deste de Jocasta, no mito de Édipo Rei. Eu simplifiquei, né? O mito de Pandora você simplifica. O mito da guerra de Troia, a luta pela mulher, o amor por Helena, é papel do advogado simplificar aquilo ali. É por isso, eu tenho até um curso hoje, que a gente dá esse curso sobre a filosofia de direito aplicado na advocacia criminal. Se aplicar a filosofia na advocacia criminal, porque a parte da advocacia criminal que trata do direito é ínfima. E você não pode passar o dia inteiro falando de direito em audiência nenhuma. Que seja uma audiência com um juiz comum, um juiz singular, que seja no tribunal do júri. Direito é um detalhe, porque o artigo da legítima defesa é um só. E você precisa entender esse artigo para resumir mais ainda e explicar para a pessoa o que é legítima defesa, mas a pessoa também já sabe, o jurado já sabe o que é legítima defesa. O advogado tem que explicar e simplificar mais ainda. Então, essa questão do complexo e do simples é a critério do advogado. E é por isso que tem advogados melhores, advogados que dizem, esse advogado não... É porque é assim, tem aquele advogado que vai chegar e vai simplificar e vai dizer, ele é um bom advogado. E tem aquele que talvez aprenda tanto, o conhecimento é tanto, que ele não consegue explicar. E se confunde então, é uma questão de arte, uma questão de tato, uma questão de sensibilidade espiritual. Eu acho que é isso. E aqui, só quem está nos assistindo certamente está percebendo que as suas fundamentações, em alguns casos que você mencionou aqui, sempre fazem uma correlação com uma área que não é vinculada ao direito, mas tem tudo a ver, que é a filosofia. Ou seja, um conhecimento amplo, interdisciplinar, é essencial para a advocacia, não acha? Para a vida em geral, né? Você não pode ser advogado se você não sabe o que é átomo. Que você não sabe o que é maior, se é a célula ou a molécula. Você não pode ser advogado se você não sabe fazer a diferença entre RNA e DNA.
Você não sabe de ser advogado se você não sabe conhecer a história do seu país, a história do mundo, inclusive. Você não pode misturar a história do povo hebreu com a história do povo hindu. Você não pode misturar a Bíblia, que é do povo hebreu, com a Bíblia do povo hindu, que é o Vedas, um outro livro. Então, se você, como advogado, conseguir fazer essas diferenças, as pessoas vão compreender melhor. Então, assim, até para você tratar de religião, tratar de filosofia, tratar de história e de ciência no mesmo tema, é preciso que você conheça. Como é que você... mas esse advogado vem para cá para falar de filosofia? Depende. Como é que ele falou de filosofia, de história, geografia e medicina numa audiência criminal? Que tem tudo isso lá, inclusive nos laudos, do choque hipovolêmico. O que é isso? Por que você não transforma isso num conceito mais simples? Então, assim, eu acho que nós temos talvez nós temos até a mania de complicar mesmo as coisas. E o papel do homem, em qualquer situação, em qualquer área do conhecimento, eu acho que o papel do homem é simplificar. Porque complexa a natureza já é. Agora, quando você tiver um olhar para a natureza de simplicidade, ela se abre todinha e você vê, poxa, como ela é simples. Eu estive olhando essa semana um tipo de peixe, de peixinho, que pega uma área que vai, acho que do Japão, porque o mar é uma área de milhares de quilômetros de ovo de peixe. Eles desovam milhares de quilômetros. Aí eu fico assim, mas como é que esses peixes vão desovar milhares? A água fica turva. Aí, mas para que é? Para alimentar um monte de bicho. Alimentar outros peixes, alimentar aves, alimentar urso, alimentar um monte de coisa. E quem faz aquilo? Uma lei. Que é a lei da natureza. Um princípio do direito natural. E se você, outro dia, hoje mesmo já conversando aqui contigo sobre a questão de aprender através do cinema, né? Através da arte, né? Que nós tratamos aqui. Pois é, quando você assiste a documentário, a filmes, a seriados, ali tem lições, não tem um filme que não tem importância. Você pode até não gostar dele, mas se você assistir um filme com a caneta na mão, você sai dali com alguma coisa acima do que você já sabe. É isso. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é preciso também ampliar essa visão, né? De que se dedicar apenas... talvez a gente esteja estimulado hoje em dia uma cultura do concurseiro que volta a se olhar exclusivamente para o estudo do direito, desassistido das outras áreas do conhecimento, né? E eu acho que hoje é fundamental você estimular as pessoas a voltarem para amar as artes, para ter uma visão mais ampla, né, do mundo em geral, para não ficar monotemático, né? E o mais engraçado, se você for olhar, e você sabe disso, o ensino desde o fundamental, a alfabetização fundamental e médio tem todas as áreas. Aí a gente não pode nem reclamar que você sabe que tem lá no ensino médio tem arte, tem filosofia, tem sociologia, tem matemática, ciências da natureza, ciências da tecnologia, está tudo lá. O problema é que talvez a escola direcione um conhecimento, digamos assim, um ensino propedêutico, que é preparar a pessoa para passar em concurso. Mas você não pode também esperar só da escola. Eu acho que tem determinado momento que o estudante, o aluno, ele tem que dizer assim, bom, tem a escola e tem eu. Eu tenho que ficar atento, porque se essa matéria está aqui, ela vai me servir. Então, eu não posso ficar apenas me seguindo pelo que a escola está me dizendo. A escola bota todas aquelas matérias, mas diz assim, olha, é bom saber matemática, física. Tem que saber química, física e biologia. E matemática e linguagem, que envolve português. Aí, pronto. Aí esquece a arte, esquece a sociologia. Aqui hoje, o assunto aqui é sociologia. Não é matemática, não é direito. Hoje, você tratando comigo de sociologia. E as pessoas não acordam. Se tu estás aqui, me chamou aí para conversar hoje sobre sociologia. E nós estamos conversando sobre sociologia. Sem dúvida. Entendeu? E assim, eu acho que só basta ficar atento, eu acho. Acho que, eu não sei, os pais, por exemplo, que têm um mínimo de educação, que já têm um 2º grau, que possam direcionar filhos para isso, acho que é interessante. A dificuldade é com os pais analfabetos.
Aí vem um problema, aí tem que ser a escola mesmo, né? Incentivando tem que como ser a vetor. escola. Infelizmente, fica só a critério da escola, porque um pai analfabeto, ele só vai dar lição, as lições do pai analfabeto é moral. Como minha mãe, por exemplo, era analfabeta, mas lição de moral, que são histórias, né? Contar, por exemplo. Eu hoje, por exemplo, se eu chego, uma pessoa me pede esmola, eu estou no carro ali e pede, aí eu penso, é certo, minha mãe. Mas olha, quando a pessoa te pedir esmola, a gente dá. Porque pode ser Jesus Cristo disfarçado. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Foi uma lição muito pesada, muito forte. Disfarçado, você não dá esmola. Aí Jesus, não me dê esmola. Tá bom. Aí eu fiquei, não, pode ser Jesus Cristo. Já passa a esmola. Foi uma lição forte da minha mãe. E ela gostava de dar, assim, fazer aquelas festas de São Lázaro e dar esmolas para as pessoas, ofertas. E é uma cultura das pessoas que não precisaram ter ensino científico, conhecimento científico. E sobre o aprendizado, e aí aqui eu queria me valer dessa sua experiência ampla na matéria. Tem muitos colegas que estão assistindo e querem ampliar seus conhecimentos. Obviamente o senhor vai até falar ao final dos seus cursos que o senhor desenvolve para aprimorar, mas um jovem advogado fez um juramento essa semana, por exemplo. Qual seria assim a virtude, não seria a virtude o termo correto, mas a característica essencial que um advogado do júri, para ser um bom advogado perante o tribunal do júri, ele deve ter consigo para atuar bem? Olha, eu acho assim, no tribunal do júri é uma arte de convencer pessoas. Convencer pessoas. Você não convence ninguém se não tiver credibilidade. Credibilidade na fala, credibilidade nos exemplos, uma boa expressão, né? Roupa, a indumentária, né? O visual. Por quê? Porque você se montou, você é um advogado. O que as pessoas acham que é um advogado? É um cara que vai resolver o seu problema. É um cara que não vai enrolar você. É um cara que no final de toda a história você vai estar feliz. O advogado é esse cara. Ele não pode ser um cara, um enrolão. Ele não pode ser um mentiroso. Mas advogado não mente. Mentiroso no sentido de prejudicar pessoas que não têm condição. A pessoa te pagou para você fazer um trabalho para ela, e ela tem que sair dali muito feliz, como se tivesse saído do confessionário com um padre, salvo, sair de lá salvo. Então eu acho que o vocabulário, a expressão corporal, a credibilidade que tem tudo a ver com ética e com moral é essencial. Qualquer trabalhinho que você pegar, que seja gratuito, faça esse trabalho como se fosse pago. E aquela pessoa vai ser a sua propaganda. Ele vai dizer, olha, o advogado João, uma causa que ele pegou minha, eu fiquei muito satisfeito, ele resolveu, uma pessoa me recebeu, me ouviu, foi ao juiz, fez a petição, resolveu, um advogado muito bom. Aí você vai ganhando crédito. E tem advogado que não tem crédito? Bom, deve ter, mas não é o melhor negócio. O negócio é ter credibilidade. Não tem nada melhor que ter credibilidade. Isso constrói, até em casa, com meninos, filhos, pai que tem crédito, o filho que tem crédito, todo mundo que tem crédito, ele é bem mais recebido. Você tem uma postura, não precisa ser bonito, precisa ser branco, precisa ser índio, negro, feio, homossexual, não precisa de nada. Precisa ser uma pessoa normal, de caráter, de personalidade, que tenha ética, que respeite as pessoas, que faça um bom trabalho, que estude, né? Porque quem estuda não tem como. É impossível ter conhecimento e não ter sucesso. Isso é impossível. Não tem jeito. Estudou, leu, não tem jeito. Você está condenado a fazer sucesso. Essa é uma frase muito forte. O estudo condena o homem ou a mulher. É uma situação que ele vai se meter que não tem saída. É o que a gente falava no começo, né? O direito é dinâmico. E o advogado que não estuda, cada dia que passa é menos advogado. Isso é Eduardo Couture. Esse é um mandamento sagrado que eu acho. Doutor Erivelto, o senhor é atuante na área criminal. Certamente o senhor já tem uma credibilidade no mercado, na prática criminal. Mas o senhor enfrenta, como qualquer outro advogado, as dificuldades que é atuar nesse ramo. E uma questão que
muito discutida hoje, pelo menos em fóruns acadêmicos, é sobre o papel do juiz no processo penal, que seria ainda um papel muito inquisitorial, no sentido de um protagonismo que não seria muito condizente com o papel do julgador no sistema adotado no processo penal brasileiro. O senhor vê dessa forma, ou o senhor vê que tem já se tido um caminhado para um distanciamento maior do juiz na produção do processo? Eu vou lhe falar como eu vivo. É mais fácil, e aí se eu estiver errado, é melhor te me analisar e me julgar. Como é que eu faço? Eu adoro ver juízes, promotores e delegados trabalhar. É como se ele fosse o meu filme. Eu não vejo juiz igual ao outro. Todos são diferentes. Eu olho para um, ele é um, aí vem o outro. Nessa mistura, eu não consigo detectar se ele é garantista ou não. Porque tem aquele que é mesmo garantista. E tem aquele que não é. Porque quando ele estuda, passa no Enem, o vestibular, aí ele se forma em direito, ele é igualzinho os outros. Aí quando ele passa para juiz, ele é juiz, vai julgar. Mas ele deixou os costumes e as manias, o caráter para lá, ou é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Ele pegou uma graduação, um status e um conhecimento para ser juiz, mas é a mesma pessoa. Então, você tem que analisar que juiz é aquele, para você não se perder também e misturar todos num só. Porque se você começar a ver o juiz e ver como ele trabalha, e você vai dar um jeito de ter a alegria de ir para uma audiência, mesmo que seja um juiz ruim, mas você já tem consciência de que aquilo é uma audiência e que você é tão importante quanto aquele juiz, tão importante quanto aquele promotor. Então você vai para um jogo e olhe como ele joga. E você vai ver que se você fosse ele, talvez estivesse jogando da mesma forma. É isso. Aí, como você está percebendo como ele joga, você vai passar a jogar também como ele está jogando. A promotora quer saber se o teu cliente fez aquilo. Mas, vez e outra, ela faz uma pergunta que ela não quer que ele fez, ela quer saber se ele não fez. E você tem que aproveitar aquilo e dizer, ela está querendo uma coisa para não acusar tanto. Deixa eu ver se é isso mesmo. É tipo uma pesquisa científica. Uma observação, uma hipótese, uma conclusão. Agora, se você botar na cabeça que todo juiz é parcial, que todo promotor é mero acusador, você vai sofrer pra caramba. Porque advogado também não são todos iguais. Tem advogado muito chato, tem juiz muito chato, tem advogado excelente, compreensivo, juiz excelente, compreensivo, e promotores também. Agora, não misture todos num saco só, porque quem vai sofrer é você. Simples assim. Tem o garantista, tem o conservador, tem aquele que é um relâmpago, ele espera a hora da audiência começar para ele entrar na sala. Porra, assista aquilo como um filme, que aquele cara é assim, o juiz espera até o último minuto, ele entra na sala, faz a audiência dele, terminou, ele sai. E tem aquele que entra um pouco antes e começa a bater papo. Ele não é igual a outro juiz da outra vara. Começa a bater papo. Aí você... Tem aquele promotor que está ali sisudo e você imagina, esse cara é muito ruim, ele só quer ser. E talvez é um cara que, apesar de ser promotor de justiça, ele é na dele. Ele não é faladorzão. Ele não está querendo ser promotor. O problema é que a gente é muito cheio de preconceito. Preconceitos pessoais que nos atrapalham pra caramba. Preconceitos pessoais numa área como a nossa, de direito, simplesmente direito criminal, é terrível. Porque você vai lidar para defender um cara que deu 10 tiros no outro cara. Você não vai esperar que o promotor e o juiz esteja lá esperando ele com rosas. Você não vai esperar isso. Que está todo mundo lá esperando com rosas o cara que matou outro. Então você vai para lá para uma paz, para apaziguar, para explicar que não foi bem assim. Com o passar da audiência, com os dias, com o tempo, você vai ver que o juiz é um cara bem parecido com você. É assim que eu penso, porque eu cheguei até aqui vendo assim. É claro que eu sei quem são os juízes excelentes e os que não são tão excelentes assim. Agora, colocar todos no mesma sacola e misturar que o juiz é tudo igual, meu amigo, é um equívoco intransponível. Não são todos iguais. Existem muitos garantistas, já até demais. E uns conservadores, uns inquisidores, até demais. Tem juiz que pensa que ele é promotor, o juiz é advogado ao mesmo tempo. E daí? É só aquele ou mais um. E não pode ser igual. Porque você vai esperar que todos os advogados são iguais? Não. Pois também os juízes não são todos iguais. Agora você veja cada um no seu local
e você vai fazer boa advocacia. É assim E o que você recomendaria para quem se encontra diante de um juiz muito inquisidor? Você espera o seu momento. Porque, olha, o que tem lá? Uma denúncia. O problema do juiz inquisidor não está nele, está na denúncia. Então, ele quer também, junto com o promotor, reforçar aquela denúncia, certo? Então, qual é o papel do advogado? É contar uma outra história. Através de quê? Das suas provas, principalmente testemunhais. Então, se eu vou para uma audiência, o juiz é extremamente inquisidor, e eu sei que o papel dele, principalmente do promotor, é materializar, concretizar, confirmar a denúncia que ele fez lá no começo. Então, eu não tenho o mesmo papel dele, eu tenho que contar uma outra história, que nós chamamos, inclusive, isso a gente chama de cross-examination. Eu tenho que fazer com que aquelas testemunhas tragam outro fato. Que aquele fato seja contado de uma forma amena. Que aquela testemunha possa trazer para você uma sua tese. E como é que eu faço isso? Meu amigo, você tem que aprender a fazer isso. Estudando, lendo, praticando. Porque a regra é, você não vai parar para confirmar o que a testemunha, o que o promotor disse. Você vai parar para desfazer uma tese. Desfazer tese é contar uma outra tese, que é uma antitese, que chama de antítese. Tirar aquela história de lá, da cabeça de todo mundo e botar outra história. Isso é um jogo. E hoje, inclusive, uma coisa interessante, estão aplicando o direito do processo penal a teoria dos jogos, que vem das empresas, do comércio, né, da venda. Isso se aplica também, na teoria dos jogos, ao processo penal, porque o juiz também é um jogador. Você não pode imaginar que o juiz estaria contra o advogado. Ele estaria para julgar mesmo, e quem vai dar a sentença é ele, não tem saída. Agora você vai esperar, esse juiz tem que ser bonzinho. Então, se você for ser juiz, você vai querer ser um juiz para absolver todo mundo? Não, você vai esperar para ver o que é que o advogado vai trazer para você, como juiz, para você absolver. Porque absolver sozinho, ele não vai. Então, advogado, nós devemos cumprir o nosso papel. Aí é difícil? Claro que é difícil. Por quê? Você não é o juiz, você não é o delegado, você não é o promotor de justiça, você não é a sociedade. Você é o advogado, que você tem que ser todos eles. O problema do advogado é que ele é um cara diferenciado. E não pensem que juízes têm raiva de advogado. Não tem. Eles gostam dos advogados, sim. Promotores gostam, sim. Agora é preciso que você também faça a sua parte para fazer com que eles fiquem do seu lado. Se o papel do advogado, na verdade, qual é? Trazer o juiz para o lado dele. Aí você vai trazer na marra, puxando pelo nariz, não vai trazer. Cria uma animosidade, né? Não traz, meu amigo. Você não vai trazer. Como é que tu vai trazer um juiz à força para o teu lado? O papel do advogado é convencer. E isso aí, doutor Evelto, me faz pensar, é o seguinte, o réu, como o senhor mencionou um exemplo hipotético, um réu que chega acusado de ceifar uma vida com 10 tiros. Ele chega no júri, mas ele chega com uma, digamos assim, uma etiqueta de culpado, né? Pela gravidade dos fatos que são ali apurados. Como é que o advogado consegue, qual o melhor caminho que o advogado pode ter para tirar essa imagem de culpado, essa presunção de culpa, que às vezes acontece no tribunal de júri, principalmente? A presunção de culpa, você começa a tirar lá no começo, não é? Na instrução preliminar, no caso de júri, por exemplo, você começa a trabalhar isso até mesmo durante o inquérito. Se você acompanha um inquérito e lá tem um delegado, o que o delegado quer? Terminar o serviço dele. Qual é a paz do delegado? Relatório final do inquérito. Terminei meu serviço, estou em paz agora. Mas ele não quer relatar dizendo, eu não sei quem é, quem indiciar. Como é que eu vou relatar esse inquérito se eu não tenho ninguém que eu indiciei? Eu não tenho uma prova, eu não tenho algo palpável. Cadê a felicidade? Cadê a paz dele? Mas se ele tem todo o material e eu estou lá, e ele está ouvindo testemunha aqui, eu ouça essa também, doutor. Eu começo lá. É por isso que essa questão de dizer assim, o meu cliente vai ficar calado no inquérito, ele não vai falar. Depende, né? Porque se ele chega lá e tem a história dele, ele pode quebrar o pré-conceito de culpa que está na mente do advogado, do delegado. E aí, em sequência. Porque tem uma história, e aí vem da filosofia
Mas assim, o mundo é o que eu penso na personalidade, não o que existe na realidade. Olha o que o cara diz aí. O mundo é o que eu penso. Idealismo, né? Exatamente, né? Se tem ali a teoria do representacionismo, a verdade é o que você representa, né, mentalmente. Né? Que é uma coisa que você. Um dualismo entre os platônicos, né, e os idealistas, os realistas. Então, se eu vou a barreirinha e vou, por exemplo, lá nas dunas, né? Aí você diz, rapaz, vamos lá, não vou não, já conheço. Mas a duna que ele conhece é aquela que quando ele foi, a água não estava nem azul, ou então estava vazia. Mas ele já conhece, ele já fez uma representação intelectual daquelas dunas, então ele já conhece. A duna que ele conhece é aquilo ali, e acabou. Não é aquela que está lá, porque aquela que está lá já ficou, que só existe as coisas por causa de nós homens. Nós é que damos a existência às coisas. Aí você não pode se dar o luxo de perder esse pensamento sobre, inclusive, ao direito, porque você perde, você não vai advogar. Quem vai criar? Você acha? É interessante isso aqui. Legítima defesa, né? Quem diz que alguém agiu por erro de tipo, erro de proibição, estado de necessidade, legítima defesa, dolo eventual ou não, qualquer tese de defesa, quem diz que a pessoa agiu assim, não é o artigo, não é o juiz, não é o promotor, é o advogado. Mas, Elivelto, por que tu está dizendo isso? Porque quando eu pego meus processos, e às vezes eu já pego para o júri, o delegado disse que não foi legítima defesa, o promotor pronunciou dizendo não foi legítima defesa, o juiz recebe a denúncia e diz não foi legítima defesa, aí ele termina uma instrução completa, ele diz vai para o júri, todo mundo está dizendo que não é, aí o advogado diz não, mas é, e no final ele é absolvido. Tem alguma coisa aí que precisa ser analisado, apreciado. Se delegado, promotor, juiz e tribunal, né? Porque às vezes vai para o tribunal que você recorre. Não. A pronúncia. Vou pronunciar. Vou manter a pronúncia. Aí você vai para o júri e você diz, não, foi legítima defesa. E é absolvido. Os outros estavam errados, ou o advogado argumentou na hora certa, com a fala certa, com a palavra certa, com o exemplo certo, e às vezes o promotor volta até atrás. Eu concordo com o promotor. Perdi a conta das vezes, aqui não é brincadeira, é sério, pode acreditar. Perdi a conta das vezes que o promotor disse, não, concordo com o advogado, realmente, é legítima defesa. Tudo então, graças a uma estrutura narrativa, né? Uma estrutura narrativa que o promotor disse, rapaz, eu não tinha visto isso, Elivelto. Ou então ele diz assim, rapaz, eu acho que tu tem razão, foi um privilegiado. Eu acho que aí eu vi falando uma coisa aí. Né? Aí você fica fazendo o promotor de justiça como se ele fosse o cão, e ele é um cara como você. Precisa ser convencido, né? Ele é um cara como você. É um cara que ele nasceu... Vamos que ele tenha nascido em 59, como eu nasci em 59, então nós vimos as mesmas coisas. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Mas ele foi garoto, foi adolescente, adulto, e teve todas as influências que eu tive. Ele não pode ser tão diferente de mim. Fala a minha língua, inclusive. Então, eu penso assim. Então, Elivelto, nosso tempo já está acabando, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que a gente começou a conversar aqui antes mesmo da gravação do programa, que é a dificuldade que pode ocorrer para o advogado em julgamento de casos célebres, né? Casos que chamam a atenção da mídia. E o que, inclusive, gerou aqui a conversa antes aqui do programa é o caso que foi muito repercutido da Boate Kiss, que ficou representativo, de que fez até uma série, né, do Netflix e de outros serviços de streaming, fazendo ali uma exibição do que teria sido o caso antes mesmo da conclusão desse caso. Nesses casos, o senhor não acha que isso pode ter um potencial de contaminar um possível jurado que vá acompanhar esse julgamento? Olha, mídia é uma criação do homem. Imprensa é criação do homem. Todo fato de repercussão, se mata um governador, um padre, um papa, um presidente da república, evidentemente que a repercussão é grande.
E todo mundo quer vender em cima disso. É natural. Aí, mas tem alguém que não gosta. Quem é que não gosta? O advogado de defesa. Meu amigo, então se vire. Porque o advogado de defesa realmente não vai gostar. Então você tem que tirar proveito da situação. Como? É mídia? Então você vai trabalhar essa mídia a favor do seu cliente, porque não vai ter jeito, você não vai parar a mídia. Você não vai esperar que num fato onde morreram aí 200 pessoas, a mídia não queira tirar a sua casquinha. Você não vai esperar isso, é uma ilusão. E olha, no dia 1º de dezembro de 2023, eu completei 790 júris. Desses 790, não tem 20 que foi salão cheio. Não, 790 júris. Se eu conferir 20 de salão cheio, é muito. E que eu me lembre aqui hoje, aqui no meu momento aqui de pensamento, eu me lembro de 3, o João de Joaquim Lauristo, um que eu fiz em Bacabal com o Roberto de Paula, foi uma repercussão muito grande, sala cheia, gente. Aí um outro foi de embriaguez também em Bacabal, aí tem 4. E o outro do Chagas, Francisco das Chagas, que só não encheu mais, porque para assistir ao júri, o juiz abriu inscrição na internet. Aí show de estudante, todo mundo encheu. Mas por quê? Repercussão. E o resto? E as outras pessoas, os outros júris, que você chega lá, faça o júri, tem eu, o juiz, promotor de justiça, oficial de justiça, um policial e o réu é testemunha. E pronto, esse funcionário. Mais ninguém. Por quê? Um cidadão comum qualquer de um bairro foi assassinado 5 anos atrás, 8 anos atrás, ninguém nem soube o dia do júri, ninguém nem vai lá. E às vezes nem parente vai. E aqui em São Luís, para entrar para assistir um júri é uma luta. Primeiro você tem que passar num primeiro portão, numa catraca. Depois você tem que entrar na porta do elevador. Depois você vai entrar na sala para entrar, que tem um soldado na porta. Então não é nem popular, não é júri daqui. Não é nem júri popular no nome, porque não é popular. Mas o de repercussão, aí todo mundo quer ir. O último foi o da Mariana Ferreira, daqui, daqui do Lucas Porto. Que todo mundo passou o dia todo indo para lá. E os outros júris ninguém foi. Então, completando a sua pergunta, ninguém para a mídia, porque a mídia é a própria sociedade. E teria como contornar o advogado, teria alguma forma de se blindar seu cliente dessa influência? Ele não vai blindar o cliente é ele ali. O cliente tem um lugar dele, ele só dá entrevista se ele quiser. Ele não precisa cobrir a cabeça com um pau, com a camisa, geral o que for, porque não vai mudar nada. Ele vai estar sentadinho lá dentro. Se baterem uma foto dele hoje, ou amanhã, ou depois, algum dia a foto dele sairá em algum lugar, isso não vai mudar nada. E se mudar, é uma consequência. É papel do advogado contornar isso. Como é que um advogado contorna isso, meu amigo? Aprenda. Porque tem que ser contornado. É um problema do advogado, é um problema da família. E saber conversar com a mídia. Você não pode chegar quebrando câmera, botando mano de câmera. Não, conversar. Quantas vezes eu já disse para repórter, não filma ele. E o cara não filma. Agora você, rapaz, ninguém vai filmar ninguém aqui, ele já filmou. Ninguém vai filmar ninguém aqui. E o cara já está filmando. Então tem que ser conversado. Vem cá. Aí eu lhe pergunto aqui, você vai se formar em comunicações para ficar em casa com o braço cruzado quando tem um fato de repercussão? Aí você não vai trabalhar. Então o advogado não pode atrapalhar o serviço do povo da telecomunicação. Ele não tem como fazer isso. Agora, ele tem que usar estratégia. Ora, se o advogado tem estratégia para defender o cliente no júri, perante o juiz, como é que ele não tem perante a imprensa que quer só trabalhar também? Não tem jeito. E que não estou defendendo a imprensa não, porque eu já paguei o meu preço, eu pago o meu preço. Mas, meu amigo, você que tem que contornar como advogado. Não espere que um júri onde se mata uma pessoa importante, um cara que fez um homicídio de repressão, que não vai ter mídia, porque vai ter. E a mídia não tem culpa nenhuma, porque ela faz parte da sociedade e ela busca fatos sociais importantes para viver. E aí cabe ao advogado saber contornar isso, né? Não tem outra pessoa para isso. Doutor Erivelto, vamos agora, a conversa está muito boa, mas vamos para o nosso próximo quadro, que aqui é um pinga-fogo. A gente vai perguntar coisas diretas para o senhor e o senhor responde objetivamente. É o nosso exame de ordem. Vamos lá. Tá bom. Doutor Erivelto, nesse quadro a gente faz perguntas, como eu disse, objetivas. Sim. E eu inicio perguntando o seguinte:
A maior virtude do advogado criminalista é? Credibilidade. Advogar no tribunal do júri é? Credibilidade. Assistência de acusação ou defesa do acusado? Opa, as duas coisas. As duas coisas. Se eu não tenho nenhuma predileção. Não tenho problema nenhum em acusar, problema nenhum em defender. Excelente. Então vamos para o nosso próximo quadro, que é o Conselho Federal. No Conselho Federal, nós costumamos pedir ao nosso convidado que dê aqui uma contribuição, dando um conselho às pessoas que nos assistem. E eu queria aqui, o senhor já deu vários, inclusive, ao longo da nossa conversa, mas eu queria um que seja inédito aqui para quem nos está assistindo. Qual conselho o senhor daria, especialmente para os jovens advogados que nos assistem? Abrir o espírito para o conhecimento. Fazer com que a alma aprenda e o resto é com Deus. Excelente, bem filosófico, né? Tranquilo. Deixa eu digo, não foi nem eu que falei, isso foi a minha alma. Eu tenho tanta convicção disso que a melhor pergunta que você fez, que me deu essa oportunidade de dizer isso. Excelente. Vamos lá então para o nosso derradeiro quadro, que é o Alvará de Soltura, que é quando nós soltamos o nosso convidado e deixamos ele ir. Vamos lá. Doutor Erivelto, no nosso quadro Alvará de Soltura, a gente, claro, abre espaço para o nosso convidado fazer suas considerações finais, mas antes disso eu queria aqui mencionar os cursos que o doutor Erivelton havia mencionado, que ele leciona, não? O seu professor, e tem um curso agora online, não é? De Tribunal do Júri, né? Um tese de defesa, é esse? Então tem 3 aí programados, né? É março, fevereiro, março e abril. Tem um 8 de abril, acho que o outro aí é 10 de março, estão todos aí na... Então, quem quiser se instruir mais... Né? Um é tese de defesa no fato típico, né? Tese da embriaguez no Tribunal do Júri, e outro é a filosofia do direito aplicada na advocacia criminal. Perfeito. Quem quiser se aprimorar, vai procurar suas mídias, né? Deve ter disponível lá. A gente vai deixar na descrição do vídeo. E aqui, já assim, caminhando para o final, aqui, antes de pedirmos aqui o nosso Alvará de Soltura, doutor Erivelton, a gente pede sempre ao nosso convidado que deixe aqui uma dica cultural, né? Para que o pessoal assista ao longo da semana, possa se instruir, ou pode ser educativa, também pode ser lúdico, uma coisa para relaxar, né? E eu já deixo a minha aqui, que como eu vinha até conversando aqui, é uma série da HBO Max, ou HBO já antiga, que é Sopranos, que trata a temática máfia. Eu sempre me adoro coisas voltadas nisso. Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, filmes dessa temática me chamam a atenção. E esse aí eu tô assistindo, eu não tô conseguindo nem parar de assistir essa série. Mas aí aqui eu deixo espaço agora para o senhor fazer suas considerações e sua dica cultural, se tiver. Não, minhas dicas culturais é muito pessoal. Eu assisti Dia de Treinamento várias vezes e gosto. O Voo, a performance do Denzel Washington naquele filme, O Voo. Também bom filme. A questão da ética, né, do próprio réu. Maravilhosa. E das séries, eu ainda estou preso a Breaking Bad, porque foi realista, né? Muita coisa, muita riqueza de detalhe do realismo. Então eu fico nessas 3. Eu gosto muito de cinema, eu gosto tudo muito, mas eu fiquei meio Poderoso Chefão, eu assisto vez ou outra, eu volto a assistir novamente, porque toda que eu assisto tem algo mais lá. É um aprendizado constante para o filme, especialmente porque é realista. Acho que eu gosto de drama e filme de realismo. Aquilo que realmente acontece na vida real. E aí eu pego carona até para complementar minha dica e dizer, assistam Better Call Saul, que é um spin-off da série Breaking Bad, né, que é muito bacana. O advogado que não vai ao poder judiciário, só o marido não consegue. E ele diz, eu vou lhe garantir a melhor defesa que o dinheiro pode comprar. Pois Doutor Erivelton, agradeço muito a sua disponibilidade de conversar com a gente, e aqui, novamente, espero que essa conversa tenha sido enriquecedora, e certamente foi, como foi para mim, deve ter sido também para as pessoas que nos assistem, e agradeço aqui a sua disponibilidade de tempo para participar dessa conversa. Eu agradeço também aqui conversar com a juventude, com advogados. Para mim é um bálsamo, né? Eu acho, alivio minhas tensões, eu acho que eu boto, expresso aquilo que já me ajudou na minha vida, e eu acho que é muito bom conversar com, realmente aqui, né? Na UAB, né? Então o prazer e a honra sempre será minha. Excelente. Então, essa é a nossa conversa, essa foi a nossa conversa de hoje. A de ordem hoje aqui, em 2023, inaugurando a nossa série de programas. É sempre uma satisfação fazer esse programa, uma satisfação fazer essa gravação aqui, conversando, tendo uma conversa de alto nível com a advocacia maranhense. E aqui pedimos a você que nos assista, siga e também compartilhe esse vídeo. Compartilhe, porque aqui é uma conversa enriquecedora. Quem gosta da seara criminal vai adorar esse nosso bate-papo que tivemos aqui hoje. E quem não gosta também e que quer aprender um pouco sobre essa temática, descortinar preconceito, especialmente, também vai adorar. Então,
Deixe aqui o seu like, compartilhe, curta e nos siga nas redes. Um forte abraço e até o próximo programa.